Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus. E aqui com os evangelistas, eu aqui esperando você para chegar aqui junto comigo. Vamos refletir nesses 20 minutos aqui, são apenas 20 minutos, esse momento deixado especialmente para a palavra de Deus. Então, toma lá sua Bíblia, venha cá. Vamos refletir juntos. Hoje nós vamos ao evangelista, o evangelho aqui, ó, de João. É o último aqui dos quatro evangelistas que são, recapitulando, tem enrolei aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos aqui no João, quarto evangelista aqui do Novo Testamento, do livro do Novo Testamento. Vamos dar continuidade hoje. O evangelista João, ele escreve, ele narra os 7 sinais de Jesus Cristo, da manifestação de Jesus aqui, onde Jesus revela, né? Ele revela sua mensagem, ele revela o seu ministério, ele revela, ele anuncia a missão no qual ele veio, né? Aqui na Terra, no qual ele veio passar para nós aqui uma missão de evangelização, todo esse legado, né? Eu estava refletindo sobre legado hoje, a palavra me veio legado. O legado é que Jesus nos deixou, o legado espiritual, o legado de nós seguirmos o seu ensinamento, né? Seguir o caminho de Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus, assim como Jesus vem colocar aqui, né, nesses 7 sinais, que ele é realmente o Filho de Deus, ele é o Messias. O Messias significa o enviado de Deus, né? A palavra que se fez homem, o verbo de Deus que fez homem e habitou entre nós. É o próprio Jesus, é o próprio Deus aqui, né? Em Jesus. Então vamos refletir hoje, sem delongas aqui. Eu te peço, se você está chegando hoje aqui no canal, se você caiu de paraquedas aqui ou não, se encontrou aqui comigo, então se inscreva no canal e deixe seu joinha, like. Escreve aí para ajudar esse canal, para crescer, para que essa mensagem, essa palavra seja enviada aí para mais pessoas. Então me ajuda, eu conto com você para estar aqui comigo refletindo a palavra de Deus, ao mesmo tempo ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam de receber no coração, está num momento passando por alguma dificuldade, algum desafio que a pessoa não sabe, não encontra saída, e essa palavra de Deus chega até ela. Então, olha, vamos ter esse canal, eu e você? Vamos, então? Vamos tomar na sua Bíblia, vamos ter esse canal de Deus para melhorar o mundo, né? Para levar a palavra de Deus a esse mundo tão carente, né? Esse nosso mundo tão carente da mensagem de amor, tão carente de paz. Vamos ser nós esse canal, vamos ser nós os portadores, né? Os mensageiros de luz e de paz. Vamos refletir a palavra de Deus, sem delongas. Vamos lá, tome lá sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo, vou voltar aqui no capítulo, no início aqui do capítulo 4. Nós já vamos, né, no anterior, eu falei sobre a samaritana, aí vai dar continuidade aqui no texto, no 39, aqui no 4 da samaritana, mas aqui Jesus revela o alcance da sua missão, para que ele veio. Ele foi lá nos samaritanos. Ele veio para quem? Para quem Jesus veio? Então presta atenção para quem Jesus veio. Vamos lá. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava, a samaritana. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos se encontraram com Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. Então Jesus ficou aí 2 dias. Muito mais pessoas acreditaram em Jesus por causa da palavra dele. E diziam à mulher: não é mais por causa do que você falou que estamos acreditando, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. O agir de Jesus produz efeito. 2 dias após Jesus saiu daí em direção à Galiléia. Ele mesmo havia testemunhado que um profeta não é respeitado em sua própria terra. Então, quando chegou à Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que ele havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essas palavras são palavras da salvação, que muito bem aqui disse, né, os samaritanos. O samaritano disse a Jesus assim, ó,
que eles acreditaram, eles não acreditaram aqui. A samaritana foi ao encontrar com Jesus no poço, onde Jesus revelou a ela quem ele era, né? Ele era o Messias, ele que era o Salvador, é ele que ia dar água da vida, né? A água que não ia ter mais sede. E ela correu, né? E Jesus falou da vida dela. E ela correu ao encontro lá do seu povo para testemunhar, né? Ela foi testemunha das palavras de Jesus. Ela foi o canal de testemunha. Mas eles ouviram ela. Mas quando eles foram, ao ouvi-la, eles foram em direção também e saber, né? O Jesus estava por lá, em Samaria. E ao vê-lo, ao ver Jesus e ouvir Jesus, aqui diz bem aqui no versículo, nós pega nossa Bíblia no 39 ao 45. E no versículo aqui, ó, 41, ó. Muitos mais pessoas acreditaram em Jesus por causa da palavra dele, não mais da samaritana. Porque ela apenas falou a algumas pessoas, né? Ela não pôde falar a todos. Muito mais pessoas acreditaram. Mas eles diziam à mulher, eles diziam a ela assim: não é por causa, aqui no 42, não é por causa do que você falou que estamos acreditando, porque nós mesmos ouvimos, olha, os ouvidos bem abertos, e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. Foi o que eu aqui disse quando, ao terminar, né? Por isso Jesus é o Salvador. Por isso que nos evangelhos, onde retrata, os quatro evangelistas, retrata a vida do próprio Jesus. Quando nós lemos a palavra lá na igreja, né? Onde o evangelho, na hora que o padre, que o celebrante, o presidente fala a palavra da salvação, que ele está referindo a Jesus. Então é o próprio Jesus, por isso que é palavra da salvação. Porque não são palavras, porque a palavra, Jesus é a palavra de vida eterna. Jesus fez homem. A palavra, não é a palavra se fez. A palavra se fez homem. Eu vejo muitas pessoas falando palavras, né? É palavra. A palavra se fez homem e habitou entre nós. Aí, nesse caso, a palavra é Jesus, a palavra de salvação. E eles ouviram do próprio, escutaram a mensagem de quem que eles escutaram. Não mais da testemunha que foi a samaritana, mas sim do próprio Cristo, do próprio Jesus, do próprio Messias. E ele falou com eles, né? Ele falou da mensagem de Deus. Aí eles falaram: olha, ele é o Salvador. Eles concluíram, né? Vendo, ouvindo, vendo Jesus. E eles concluíram que o Jesus estava ali, o Salvador, que é o Salvador do mundo, é o Salvador da vida deles, da nossa vida. Ó, não é mais por causa que você falou. Nós estamos acreditando porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é de fato o Salvador do mundo, que é Jesus. E mais além, após Jesus sair dali, né, o agir de Jesus produziu efeito. Esse agir de Jesus que diz onde Jesus vai além. Ele usou a samaritana ali no começo, lá no poço, na entrada ali da cidade de Samaria, antes dele adentrar dentro da cidade, né? A samaritana, ela ia num poço afastado, buscar água, num horário quente, no calor, né? E lá ela encontrou com Jesus, mas é a missão de Jesus e esse propósito de Jesus encontrar com a samaritana foi o início da missão de Jesus, o agir de Jesus. Ele agiu ali na samaritana, né? Salvando a vida dela, né? Mostrando quem era a samaritana realmente, porque nem ela sabia. Ela vivia numa vida confusa, cheia dos seus desafios, dos seus dilemas. E depois que ela encontrou Jesus, ela mudou de vida, ela encontrou realmente a salvação para a vida dela. E esse Jesus nós precisamos, ó, Jesus, ó, 2 dias depois, Jesus foi à Galileia. A Galileia é onde Jesus, né, próximo à sua cidade natal. O que que acontece lá? Jesus não conseguiu evangelizar. Por quê? Porque as pessoas que lá ouviu ele crescer, conhecia ele, não acreditava, mas acreditava pelos outros, né? Elas começaram a acreditar por vários testemunhos que Jesus fazia em outros locais, em outros lugares Jesus fazia, né? Por seus milagres, suas manifestações. Eles creram em Jesus, mas são duros de coração, são duros de crer na mensagem. Essas pessoas. Aí Jesus disse um profeta, né? Que ele termina aqui, né? Nesse versículo 45.
Então, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo que ele havia feito em Jerusalém. Aí, durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Mas aqui, ó, 2 dias depois, ele mesmo havia testemunhado que um profeta, ó, não é respeitado na sua própria terra. Jesus disse isso. E nós vemos muito isso na nossa vida, né? Muitas vezes, isso acontece comigo, com você. Muitas vezes nós queremos passar uma mensagem de mudança em nosso próprio convívio com as pessoas que nós amamos e elas não acreditam em nós. Muitas vezes nós queremos mostrar algo que nós fazemos e muitas vezes aquela pessoa que devia acreditar, ela não acredita em nós. E às vezes a gente fica triste com isso, mas é o próprio Jesus, né? Jesus passou por isso. Imagina na terra dele, os próprios parentes, os amigos, não acreditaram, só acreditaram muito depois, ao verem os outros testemunhando. Então é isso, né? Não, mas vamos crer, né? Vamos crer mesmo sem ver, vamos ter fé, buscarmos em Jesus, né? Nós precisamos de ver, mas vamos ser, receber esse testemunho da palavra, vamos ser o agente, né? O que age, abrir os nossos ouvidos, abramos, né, os nossos ouvidos e o nosso coração para nós entendermos a palavra de Deus, ouvir e sermos os primeiros a entender a palavra, a aceitar a palavra de Deus no nosso coração, para depois passarmos ao outro. Então, eu fico por aqui. Eu te peço para que você se faz sentido essa mensagem que eu chego que quase, né? Todos os dias, quase todos os dias eu venho aqui refletir com você. Para te dar esse incentivo, esse apoio, para que você também possa pegar sua palavra e refletir, elevar ela para o seu coração e transmitir também, né? E se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeceria muito. Compartilhe aí para os seus contatos. Compartilhe também a mensagem, a palavra de Deus. Leva os ensinamentos, leva os versículos, leva a palavra de Deus aonde quer que você vá. E a minha gratidão, você ficou até aqui, e até o próximo vídeo ou reflexão.